Olá, humanos! Cá estou eu em mais um episódio do nossa Conversa Conservadora. Dessa vez estou junto com o Cauê, outro integrante do nosso projeto, e dessa vez viemos para entrevistar ele, uma das pessoas mais conhecedoras do Evangelho que já pudemos compartilhar grandes informações. Tem nome de gente importante, Diógenes Rosendo. Boa noite, meu amigo. Como é que você vai? Como é que está sendo aí esse grande desafio que você está trilhando no Nordeste brasileiro? Boa noite, Matheus. Boa noite, Cauê. Para mim é uma alegria imensa, uma honra poder participar desse projeto, né? Eu que venho acompanhando aí pelo menos, eu acho que foi os dois únicos episódios, né, que foram lançados, um com o Cauê e um com o Leonan. Eu que pude escutar e para mim é uma alegria imensa, né? Aqui diretamente de Pernambuco, podcast aí que já está alcançando aí outros estados do Nordeste e é uma alegria imensa, não só poder participar, como também poder rever bons amigos, ver você, ver o Cauê, para mim é uma satisfação. Muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos, Diógenes. Também não introduzi logo de cena, mas Cauê, sua primeira participação no Conversa Conservadora, dessa vez entrevistando o público. E aí, o que é que a gente pode esperar da conversa de hoje com o Diógenes? Com certeza, muito conhecimento, não apenas intelectual, mas esperamos aí também desenvolver um conhecimento teológico, um conhecimento ao qual com certeza vai enriquecer a vida de quem está nos ouvindo. Muito bem, certamente que sim. Diógenes, a primeira coisa que marca a jornada do cristão, certamente é o processo de quando ele vem ao mundo, né? E aí, o que é que acontece? Como é que deu-se o seu início, seus primeiros passos, antes até mesmo, não sei, dos seus primeiros passos no evangelho? Como é que foi a sua infância, sua formação, sua família? De onde você vem? O que você carrega aí nas costas de bagagem? Então, eu nasci numa assembleando, né? E fui criado pelos meus avós, adotado por eles, adotado de fato, inclusive eu sou registrado no nome deles, e cresci na Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus do Ministério de Belém. Hoje a gente tem, no nosso contexto nacional, uma fragmentação muito grande das assembleias, mas meus pais, eles são membros justamente dessa igreja, a Assembleia de Deus, que foi a pioneira aqui no Brasil, surgindo ali em Belém, né? Por volta dos anos 1920. E aí eu passei toda a minha infância lá, desde muito cedo, por meus pais cantarem no coral. Eu sempre tive uma influência musical muito grande dentro da minha casa e com 8 anos de idade eu comecei a aprender a tocar meu primeiro instrumento foi um clarinete. E com 9 anos de idade eu ingressei na banda da Assembleia de Deus. Eu era o músico mais novo lá. Fiquei, né, até a minha saída lá com os 13 anos eu permaneci durante muito tempo como músico mais novo da banda. Aos 13 anos eu sempre tive uma mente muito inquieta, né? Isso se manifestou desde muito cedo. E aos 13 anos eu estava muito inconformado com o ambiente lá e decidi sair, fui congregar na Igreja Batista, onde as minhas tias congregavam, né? E aí eu saí do movimento pentecostal, migrei para o movimento neopentecostal. Passei lá 10 anos da minha vida, foi justamente nessa igreja onde eu conheci Cássia, e depois de muito tempo congregando por lá, um amigo que até hoje a gente tem uma proximidade muito grande, tem uma influência muito grande na minha vida, principalmente nesse contexto intelectual dos estudos. Ele me apresentou, ele vinha sempre me falando de um blog que até então existia, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Temporal Mores. Esse blog ele era mantido ali, né? E os arquivos, eu acho que ainda hoje você encontra, apesar de não ser atualizado, mas ele era mantido ali. Lá que era publicado artigos do reverendo Augusto Nicodemos, Solano Portela e Mauro Menstein, né? Até então, era uma coisa que alimentava muito o cenário teológico no Brasil, porque a gente não se tinha essa diversidade, essas ofertas que hoje tem, teologicamente falando, no mundo reformado. E aí esse meu amigo sempre falava do Augusto Nicodemos, até que um dia eu tive acesso a um livro dele chamado O que Estão Fazendo com a Igreja.
O livro tem uma capa bastante interessante, que é um peixe, né? Que é um dos símbolos da fé cristã, jogada no lixo. E ali, o Augusto Nicodemos, ele trata um pouco, né, sobre o que é os cultos no ambiente neopentecostal. E quando eu tive acesso àquele conteúdo ali, eu tive um choque, entrei em crise, né? Na época, já namorando com Cássia, e aí fiquei muito conformado com a igreja e disse para Cássia que não ficaria mais naquele ambiente. E aí saí de lá, mas por não ter muita fundamentação teológica, o livro do pastor Nicodemos foi só um choque de realidade. Eu fui para uma igreja, aí voltei para o movimento pentecostal novamente, e aí uma igreja mais centrada, e de repente nessa igreja eu conheci o Poos, né? E eu lembro que uma das pregações do Poos, quando eu tive acesso, o Poos, para quem não conhece, né, é um dos grandes missionários, um dos grandes pregadores do evangelho bíblico no mundo, uma das exposições dele, fazendo a exposição do Evangelho, eu entrei em crise, né? E literalmente ali eu reconheci o meu pecado, percebi que eu nunca tinha ouvido o Evangelho de fato, e eu lembro que eu passei uma Foi a noite prega... sem dormir, né? Chorando em crise. Perdão a interrupção, mas foi a pregação chocante? Não, a pregação chocante, eu já tinha ouvido ela, por incrível que pareça, na igreja neopentecostal, né? Que era uma igreja com muita gente, o ambiente estava muito badalado nesse dia, e terminou não sendo muito chocante para mim. Talvez tenha sido para outros. E aí, só depois, né, que eu estou num outro contexto, eu tenho acesso ao conteúdo do Poosh, e ali foi como se abriu as portas para mim, né? Na teologia reformada, no conhecimento do Evangelho, o reconhecimento, né, da importância da Bíblia, não só na minha vida pessoal, mas a Bíblia também, a valorização da palavra de Deus como um elemento que fundamenta a comunidade cristã. Então, ali a gente começou a caminhar de fato no Evangelho com consciência, né, do que era o Evangelho. Cauê, eu vou pedir para tu diminuir o teu volume só um pouquinho, meu filho, que ainda tá dando um pouco de retorno. Pronto? Obrigado. Aí, acho que tá bom. Melhorou. Melhorou bastante. E aí, Diógenes, cara, você então teve uma bagagem teológica que é certamente agradável, né? Porque os seus primeiros passos, então, veio de um blog do Nicodemos. Isso, tio Nico é responsável também por trazer muita gente desse meio, do meio pentecostal, neopentecostal, para a tradição reformada, né? Eu já li esse livro, inclusive não foi nem algo que a gente combinou sobre esse livro, mas eu estava fazendo uma resenha dele umas 3 semanas atrás, e assim, é um livro que não foi feito, por exemplo, de 2020 para cá, né? É um livro que já tem um pouco de tempo, só que assim, ele até hoje, as igrejas modernas, os pregadores modernos que estão sendo construídos, são bastante apontados. É incrível como assim o Nicodemos ele aponta mesmo assim os problemas que tem na igreja evangélica. E assim, e aí eu já lhe pergunto, você que já transitou por igrejas pentecostais, neopentecostais, agora uma igreja reformada, igreja presbiteriana, cara, como é para você? Tipo, como é que você analisa cada um, as contribuições, os problemas? Como você acha que o meu evangélico está sendo colocado no Brasil hoje? Isso é uma pergunta muito importante, né? Interessante. Recentemente eu estava lendo um livro que, assim, eu posso indicar que, apesar da dificuldade de encontrá-lo, né? Uhum. Talvez o pessoal consiga encontrar em sebo. Inclusive, é um livro do diretor do seminário do SPN, Seminário Presbiteriano do Norte, que diz: o título do livro é Protestantes versus Pentecostais. E nesse livro, o Dr. José Roberto ele vai trazer justamente, né, um panorama do início do pentecostalismo aqui no Brasil e a influência, né, que o pentecostalismo exerceu sobre as igrejas protestantes. Ele vai trazer um contexto geral, ele traz um movimento histórico, né? Ele vai mostrar quando o presbiterianismo chega aqui, mas ele vai tratar especificamente da influência do pentecostalismo nas igrejas históricas aqui dentro do próprio estado de Pernambuco. Então, as igrejas pentecostais, ela chega aqui
como eu falei para vocês, a primeira onda, né? Cerca do ano de 1920. E aí, a primeira igreja que chega aqui é de cunho pentecostal mesmo, é a igreja cristã no Congregação Cristã no Brasil, que inclusive essa igreja, ela foi fundada por um diácono presbiteriano, esse homem que era da igreja da Itália, né? Ele vai para os Estados Unidos e lá ele é muito influenciado pelo movimento pentecostal, né? Que já está em alta lá. Então ele vai para a Argentina, depois da Argentina ele vem para o Brasil, e ele funda a Igreja Cristã no Brasil, muito próximo ali. Eu acho que a congregação do Cristã no Brasil ela chega aqui em 1914, a Assembleia em 1920. E aí o que é que acontece, né? O movimento pentecostal, ele é um movimento que ele ganha muito espaço aqui no Brasil, pela ênfase, né, pela ênfase da sua pregação, né? É uma pregação que termina cativando muito as afeições daquelas pessoas que são mais É uma pregação necessitadas, porque a emocional. pregação, isso, e é uma pregação assim de respostas rápidas para as suas necessidades, né? É uma pregação que, diferente do contexto reformado, a gente entende que a coisa mais importante nós já recebemos, que é a salvação. Então, assim, pode faltar tudo na nossa vida, a gente pode ter a vida mais miserável do mundo, mas a parte principal, que essa ninguém pode tirar, é justamente a salvação, que a gente deveria se alegrar nisso. O movimento pentecostal, atrelado com o movimento neopentecostal, eles já tratam de uma outra forma, né? Eles terminam tirando muita a ênfase da salvação e eles colocam a ênfase no imediatismo. Então, assim, quando você chega no Brasil, um país carente, né, de terceiro mundo, que até hoje é, e você prega que Deus está vendo a tua dor, que Deus vai suprir as tuas necessidades a partir de então. Então, o movimento pentecostal ele ganha muito espaço ao ponto de influenciar não só os irmãos de tradição reformada, como pastores. Por exemplo, quando a gente estuda a história do movimento, né, pentecostal aqui no Recife, teve pastor presbiteriano que saiu da igreja presbiteriana para se tornar um pastor pentecostal. Assim, o que não era muito legal, apesar de nós, né, presbiterianos reconhecer as igrejas clássicas, hoje não mais a congregação cristã, que ela é tratada como uma seita, né, dentro da nossa denominação, mas a coisa se torna muito pior a partir dos anos de 1970, quando o neopentecostalismo, né, que já é uma vertente ali do pentecostalismo, ele piora. A gente tem na primeira vertente uma ênfase nos dons espirituais, uma ênfase muito grande na santidade, né? Uma ênfase muito grande em abstinência de muita coisa, por exemplo, é justamente com o movimento pentecostal que surge a proibição ou a recomendação de que crente não deve beber, porque beber é pecado. E aí, em 1970, a gente já pega uma outra vertente que é muito focada ali, atrelada com a teologia da prosperidade e em dons miraculosos, né? E aí, o que é que acontece? Por ter transitado dentro desses ambientes, e aí eu não falo só, né, com a autoridade de quem só estudou, mas por vivenciar, você vê assim que é uma deturpação, não o movimento pentecostal em si clássico, mas o movimento neopentecostal é uma clara distorção do Evangelho do Senhor, né? Esse movimento que cresce muito rápido, assim, onde as igrejas são plantadas, elas crescem muito rapidamente, porque assim, ela oferta realmente o que o povo está escutando, e eles são muito bons em tratar, né, dar resposta para o pessoal de acordo com aquilo que é a necessidade do próprio povo. E aí o que é que acontece? Quando esses movimentos eles começam a ganhar espaço no Brasil, as igrejas reformadas começam a entrar em declínio. Inclusive, uma das grandes preocupações, né, das igrejas reformadas e históricas com a ascensão do movimento pentecostal e neopentecostal levou a igreja a flexibilizar aquilo que era o seu padrão de culto, padrão doutrinário. Então, algumas igrejas começaram a se pentecostalizar para do tipo assim, a gente vai quebrar, a gente vai falir, a gente não tem como competir, entre aspas, né, com esse povo, então a gente Uhum. vai se tornar mais um deles. E o que é que acontece, né? Deus, na sua providência, a gente percebe isso ao longo da história, né? Por mais que o cenário seja muito difícil, o que aconteceu foi que o movimento neopentecostal ele começa a ruir, porque assim as pregações elas são muito infundadas. Boa parte do que se era prometido, Deus vai fazer isso, Deus vai te dar aquilo. O pessoal percebeu que não se cumpria, não é? E assim, fora que são ambientes repletos de muitos escândalos, escândalos morais, escândalos envolvendo questões financeiras. E aí o que é que Polêmicas. acontece é que a gente percebeu polêmicas,
E aí, o que é que acontece? Que a gente percebe, né, que os reformados aí, com a projeção da internet e a pregação, né, o culto reformado ali, o culto presbiteriano, como somos presbiterianos, ele ganhou muita relevância. O que acontece hoje é um fenômeno muito grande e muitas igrejas são impactadas com isso, que é justamente o pessoal saindo do meio, né, dessas igrejas e procurando justamente uma igreja reformada, uma igreja bíblica, uma igreja mais saudável, né? Eu vejo, justamente com a minha esposa, sou exemplo disso. Quando eu fui para a Igreja Presbiteriana de Sufogo, ser membro de lá, com pouco tempo que eu estava lá, 12 amigos meus saíram do mesmo contexto religioso para congregar lá, né? Todos vieram de ambientes assim, voltados para o pentecostalismo, para o neopentecostalismo, e passaram a congregar juntamente conosco, que é um fenômeno que acontece bastante, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas hoje se tem uma grande transição de pessoas que estão saindo da CCB, inclusive anciões, né? A Igreja do Pinheiro recentemente recebeu tem saído da CCB e tem migrado aí para igrejas mais saudáveis e bíblicas. Né? E Missionário, Diógenes? rapidinho, Cauê, rapidinho, aproveitando o gancho, tem uma coisa que eu gostaria de te perguntar, porque assim, quem não é do meio gosta de generalizar. Se é evangélico, é protestante. Você encara dessa forma? Não, não encaro. E assim, uma outra moda que reverbera justamente isso que você falou é que toda a igreja se dita protestante, ela é reformada, né? E aí, assim, a gente precisa estudar. Por isso que o livro do doutor José Roberto, ele é intrigante na capa, porque chama assim, Protestantes versus Pentecostais. E aí você diz assim, não é a mesma coisa não, né? Todo mundo não defende a mesma fé não, né? Tudo seguidor de Cristo. E aí a gente diz que não, né? Recentemente eu estava ensinando para a igreja e eu disse assim que para os irmãos que quando a gente pensa na reforma, a reforma é um movimento essencialmente ali hermenêutico, porque se a gente vai ver o que os reformadores estão discutindo, estão brigando, né, ao custo ali da própria vida, é justamente o retorno às escrituras. Então, é um movimento hermenêutico. E quando você vai ver aquilo que é a essencialidade da reforma protestante, ou aquilo que se é defendido pelos protestantes, ou pela Igreja Reformada, né, ou pelos reformadores que estão surgindo ali, em termos doutrinários, eles pensam praticamente a mesma coisa naquilo que é essencial, o fundamento da fé cristã. Claro que vai haver divergência, né? A gente vê um grande problema, um problema não, né? A gente vê uma dessas divergências e que assim é a mais conhecida, que é justamente a questão da Santa Ceia, né? Zwingli acreditava de uma coisa, Lutero de outra, Calvino já tinha outra visão, mas você vê que aquilo que fundamenta a fé, elementos essenciais para a fé, os reformadores estão pensando da mesma maneira. E aí a gente vai ver isso reverberando no decorrer, né, da história da igreja. Por exemplo, quando a gente vai ver a igreja reformada holandesa, né, e está ali uma polêmica com os demonstrantes, que são os alunos de Armínio, e é justamente quando surgem os 5 pontos do calvinismo, né, que não surge com Calvino, você vai ver que eles fazem um concílio, na verdade, o concílio das igrejas holandesas, dos Países Baixos, e aí eles colocam ali, né, aquilo que a gente vai conhecer como os 5 pontos do calvinismo, inclusive para quem quiser ler esse documento. Esse documento se chama Escândalo de Dort, e depois desse documento ser elaborado, a decisão do concílio é que toda a igreja que não abraçasse aquelas ideias, elas eram consideradas heréticas, né? Então, são igrejas não reconhecidas. Então, assim, depois de um tempo, o pensamento, né, ele se flexibilizou muito. A gente não está dizendo, né, que de repente irmãos pentecostais sérios, né, que naquilo que fundamenta o evangelho, eles defendem a mesma coisa que a gente. Eles não são irmãos, mas assim, você ampliar muito e toda a igreja que se denomina cristã, você chamar de protestante, é você acabar com o protestantismo na sua essência, né? Então a gente precisa averiguar muito bem isso aí, porque não faz parte, muitas igrejas não faz parte e como o movimento protestante ele surge na reforma, as igrejas reformadas históricas elas continuam defendendo os mesmos pontos doutrinários até hoje, né? E é por isso que são históricas, é por isso que são tradicionais. E muitas igrejas aí, geralmente divisões das próprias igrejas reformadas, né? Muitos irmãos que saíram, elas agora passam a defender elementos estranhos, elementos heréticos, e aí
eu acho que é um erro a gente, de repente, tratar tudo como protestante, né? E aí, missionário, nessa questão, aí já entra um ponto vital, né? Porque você fazendo seminário, você nessa posição, você já tem uma bagagem maior, você já começa a aprender mais, a se desenvolver mais. E aí nisso entra a situação. Como foi, assim, o seu impacto na adaptação? Como foi sair de uma igreja pentecostal, uma igreja neopentecostal, uma cultura espiritual totalmente diferente, e agora fazer parte de uma igreja reformada, mais séria, mais convicta, mais centrada? Ser assim, cara, teve problema para se adaptar, teve problema para lidar com a liturgia, né, com a pregação presbiteriana, com pouca manifestação, ou foi algo tranquilo? Na verdade, no início me causou muita estranheza, porque assim, hoje fica mais fácil, né, de você perceber ver ambiente de muitas igrejas, né? Hoje as pessoas, muitas denominações fazem transmissão dos seus cultos e a gente vê assim a realidade de muitas igrejas sendo exposta na internet. Então hoje é fácil de você se contextualizar. Hoje é até mais fácil você decidir congregar num lugar sem nem mesmo pisar naquele lugar, ou naquela denominação. No meu tempo não se era tão difundido assim, né? Por ali estar consumindo muito conteúdo do Reverendo Augusto Nicodemus, até então era basicamente o que eu conhecia, eu decidi ir para a presbiteriana, né, mas sem ter muita noção contextual da igreja, né, como era o culto, como era a vivência, enfim. E aí eu passei a visitar a igreja da minha cidade e para mim assim foi muito legal. Fui logo no culto de doutrina, né, e ver o pastor ali discorrendo na época falando sobre seitas e heresias. Aquilo para mim foi um manancial, né? E eu lembro que Cássia, ela já, que é minha esposa, ela já teve mais dificuldade, né, com os elementos de culto, é, com a cultura da igreja, né? Aquilo causou muita estranheza para ela, apesar de que ela já vinha assim muito adaptada à teologia reformada, né? O que é que acontece, Mateus? Eu acho que uma das grandes coisas que contribui para a aceitação, né, do culto reformado, da cultura reformada, ou muita coisa, claro, né, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ou muita coisa que contribui para também esse deslocamento das pessoas, né, para esses ambientes, é justamente assim o acesso à informação, na verdade, estudar, entendeu? É quando você começa a ter, a perceber novos horizontes, que você de repente o Senhor vai te levando, né, por meio dessas ferramentas dos estudos intelectuais, ou seja, por meio do livro, de conteúdo difundido, e de repente você acaba né, se sentindo incomodado, bastante incomodado com a situação de algumas igrejas. Por quê? Quando a gente pensa de forma geral no Brasil, o Brasil hoje ele pratica um desserviço muito grande, né, em termos educacionais. E isso vai se refletir muito nos ambientes eclesiásticos. Logo, assim, as igrejas que elas não promovem tanto o ambiente intelectual, claro, ali andando junto com a piedade, esses ambientes eles são mais lotados, né? E o pessoal são mais atraídos por esses ambientes. Os ambientes que eles, assim, necessariamente, né, por aquilo que acredita, eles têm um conteúdo mais voltado para a intelectualidade, um conteúdo mais voltado ali para a racionalidade, para a razão. Esses ambientes eles não caem no gosto do povo, né? E aí se torna um fator problemático. E é por isso que muita gente estranha. Rapaz, que culto mais frio, que culto mais seco, que pregação assim. Pastor falou, 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 e parece uma aula, não parece um conteúdo de pregação. Eu, quando eu fui, apesar de um culto, assim, eu achar, né, estranho, não achei em nenhum momento que não era bíblico e nem agradável ao Senhor, tudo aquilo me encantou, né? Tudo aquilo me chamou bastante a atenção. O zelo, né? O quanto o culto preza por ter a palavra em cada elemento, a gente conhece muito bem. Então, todo elemento ele é pautado, todo culto ele é pautado pela palavra. E o que me chamou mais a atenção era a supremacia da palavra, né? Então, você vê que a palavra ela é detentora
de boa parte do culto ali. E aquilo me chamou a atenção demais, né? Literalmente, pela primeira vez, eu comecei me sentindo alimentado pela palavra do Senhor, me senti sendo edificado, né? Me senti num laço direto com aquilo que era a pregação apostólica, com aquilo que se torna a história da igreja, né? A igreja primitiva, ali tá certo que depois, na Idade Média, a questão fica bem difícil, mas eu senti um elo, né? Como se estivesse num grande coro com os irmãos ao longo da história, dizendo, não, os irmãos vivenciavam justamente isso. O culto que eles prestavam ao Senhor era justamente dessa forma aqui. Claro que uma coisa ou outra era diferente, mas era justamente dessa forma. E que coisa boa, né? Saber que agora você está ligado numa linha que vem lá do Cristo, dos apóstolos, e chega aqui até nós. Então foi uma bênção. Vai, Ei, galera. Joey, Interrompi, salve. Leva aí. é, diante desses problemas aí, principalmente no neopentecostalismo, mas também no pentecostalismo clássico, surge neocalvinistas que vão acreditar que as pessoas, pelo simples fato de serem arminianos, não são salvos. Então, qual é o equilíbrio que a gente pode ter de, sim, debater esses assuntos e dizer que está errado, mas, ao mesmo tempo, saber que eles são irmãos em Cristo? Na verdade, Cauê, até o termo melhor utilizado por essas pessoas são os ultracalvinistas, né? Porque assim, o movimento neocalvinista ele é muito alinhado ao Herman Bavinck, né, que é um teólogo holandês, e os neocalvinistas eles vão defender que assim a fé cristã ela precisa ser relevante para toda a sociedade, né? Então é justamente o neocalvinista que surge também o conceito de uma igreja mais contextualizada para a realidade, que os cristãos eles precisam estar nas grandes esferas, né, para influenciar aquelas esferas justamente por meio do evangelho, porque o neocalvinismo vai defender que como Cristo está, né, a partir do momento que o evangelho alcança as pessoas, é um meio pela qual Cristo está restaurando todas as coisas, então todas as esferas da estrutura social ela precisa ser restaurada. Então, o casamento, a política, a justiça, enfim. E aí o que é que acontece? Aí surge, né, esses ultracalvinistas aí, alguns denominam também como neocalvinistas, e aí eu estava até conversando com o Matheus antes da live, dizendo que assim a gente precisa tomar bastante cuidado com aquilo que a gente entende como nosso diretório de culto, que ali os teólogos de Westminster trataram, né, que é justamente o culto, ele precisa ser prescrito pelas próprias escrituras, é muito diferente, né, de pensamentos de algumas tradições que dizem assim, tudo aquilo que as escrituras não proíbem, a gente pode colocar como elemento de culto. E aí é justamente nesses contextos que surge teatro, surge muita coisa dentro do culto, né? A gente não, a gente diz assim, ó, tudo aquilo que as escrituras prescrevem, a gente pratica. E aí o que é que acontece? Só que as igrejas, elas são diversas, né? Porque elas são plantadas em realidades culturais bastante diferentes. E um zelo que a gente precisa ter muito grande é sobre como a gente pratica o nosso culto. O nosso culto ele é bíblico, o nosso culto é centrado na palavra. Então, o que é que acontece? Muita gente, né, da tradição reformada, por olhar para alguns cultos, e essas críticas, muitas vezes, ela é trazida para o nosso próprio ambiente, eles começam a achar que certos ambientes de culto são ambientes liberais, são ambientes que, de fato, não apresentam a Deus um culto agradável. Isso eu estou falando dentro da nossa própria tradição reformada. O pessoal entende assim, se lá, né, lá em Genebra, com Calvino, lá com os puritanos, com os escoceses, com a tradição puritana lá dos Estados Unidos, o culto era vivenciado dessa maneira, a gente hoje precisa praticá-lo da mesma maneira aqui também. E aí, quando a gente, por realidade contextual, que não quebra, né, os princípios da palavra, a gente continua prestando o culto agradável ao Senhor, muitas vezes a gente sofre crítica. E aí essas críticas se estendem, né? Porque esses homens, assim, eles terminam, essas pessoas, eles começam a ter uma visão bastante exclusivista quanto à salvação. A palavra vai dizer que para a gente ser salvo, a gente deve confessar Cristo como Senhor, crer no Senhor Jesus e terá salvo tua casa, tu e a tua casa, né? Se arrepender dos nossos pecados e acreditar, né, que a salvação não é um mérito nosso, é tudo por conta da obra de Cristo, é Cristo vindo até nós, Jonas vai dizer que é o Senhor, pertence à salvação, e é por isso que nós somos salvos. Logo, a gente
que consegue entender que existem irmãos salvos dentro de outras realidades e de outras tradições denominacionais. E aí o que é que acontece? Para essas pessoas, eles acham que não, né? Se de repente eles não defendem os mesmos pontos de vista doutrinários, os mesmos pontos de vista relacionados quanto à história. Tem irmãos, eu já escutei pessoalmente de alguns dizendo assim: as igrejas genuínas que surgem são aquelas da reforma, então, presbiteriana, luterana e anglicana. Todo mundo que está fora desse contexto aí são Já pessoas que era. não podem ser consideradas cristãs. Não são salvos, né? E aí, a gente vinha falando, no começo a gente já falou, o meu termo disso aí é justamente procurar entender qual é a realidade essencial que esses irmãos professam. A realidade, o que é que eles defendem, né, como realidade essencial da fé. Eles acreditam, por exemplo, que a Bíblia é suficiente, eles acreditam na Trindade. Um dos antídotos muito bom que eu dou para as pessoas é, digam assim, recite o credo apostólico para esses irmãos e pergunte se eles creem em tudo aquilo ali. Você crê que Deus Pai é todo-poderoso, que Ele criou todas as coisas? Você crê que Jesus Cristo é o seu Filho, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que ressuscitou, que vai voltar? Você crê no perdão de pecados? Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê na vida eterna? Se no final ele dizer amém, isso significa que dentro daquilo que é fundamental, os irmãos acreditam na mesma coisa que a gente pode considerar assim como irmãos. Por mais que venha de contexto diferente, que o culto seja diferente, não seja igual ao nosso, e em pontos doutrinários, né, eles dividam muito da gente, mas assim, eles não deixam de ser nosso irmão, né? Muitas De ser vezes o nossos irmãos em brasileiro ele Cristo. quer complicar coisas simples, né, Diógenes? Quer dizer, Jesus Cristo é bem simples em sua mensagem do que o cristão precisa fazer para ser salvo. E aí vem essas pessoas, eu digo brasileiro, mas o ser humano no geral, vem e não é só isso que tem que fazer. Porque o credo apostólico é uma coisa muito simples, mesmo sendo simples, muito bonito, mas ainda assim é a gente que quer colocar ali preceitos para caracterizar a salvação, né? Exatamente. Exatamente isso. Diógenes, aí eu vou trazer um assunto que Cauê também vai ter muita propriedade para participar nisso, que é o seu desejo pelo chamado missionário e a sua vinda para Ibiaporã, sua vinda para a Bahia, essa adaptação. Mas primeiro, como é que surgiu, como é que brotou em Diógenes Rosendo o desejo de, cara, eu vou dedicar minha vida ao Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira assim, totalmente, praticamente totalmente dedicado, né? Porque o seu chamado, o seu serviço vai ser ali ajudar diretamente na obra do Senhor. Como é que isso surge, missionário? É uma questão engraçada isso aí, porque durante toda a minha vida, nas igrejas que eu passei, eu me dediquei à área do louvor, né? E assim, ensino, pregação, nunca passou pela mente. Na antiga igreja que eu fiz parte, antes de mudar para a IPB, eu acho que eu tive a oportunidade de ensinar umas 3 vezes só lá, mas né, se resumiu a isso. E aí, quando eu fui para a igreja de Socorro, quando eu chego lá, e aí tinha um velho pastor, que é da região de vocês, né, é muito amigo meu, eu considero como um irmão mesmo para mim, que é o pastor Silas. Ele estava como seminarista, né, lá na igreja de Socorro. E a gente rapidamente fez uma grande amizade. Silas, todo final de semana, ele ia dormir lá em casa. E numa das conversas, assim, com pouco tempo que eu estava lá na igreja de Socorro, ele perguntou se eu não tinha chamado para a liderança, né? Eu disse para ele que não, nunca me vi. Sempre tive o desejo de servir a igreja, contribuir com o que fosse, mas eu não me via com chamado para a liderança. Ele, cara, não sei por quê, mas é alguma coisa assim que eu vejo em você, que tal. Quem sabe, vá orando acerca disso. Eu lembro que com 2 meses lá na igreja eu preguei a primeira vez no culto de domingo, né? E para mim foi aterrorizante aquilo ali. Sei não, o pastor disse que foi uma benção, mas eu não achei. Nunca mais eu esqueço o texto, foi no Salmos número 4. Inclusive, eu já preguei esse texto várias vezes, né? Sai tanto com a consciência pesada, eu já preguei ele várias vezes para ver se saia melhor. E preguei, quando eu preguei, o pastor elogiou e falou: rapaz, você não pensa no seminário? E eu dizendo para ele: não estava entendendo que era a igreja presbiteriana, né? Conhecendo a cultura da igreja, só que eu comecei a dar aula
na EBD no lugar de Silas. Eu fiquei ministrando aula na EBD. Nesse período teve uma transição de pastor. E aí, depois de um tempo, eu comecei a pregar com frequência, né? Então, pelo menos 2 vezes no mês ali, eu pregava nos cultos de domingo e comecei a desenvolver o Ministério da Palavra, e isso foi, que é um dos critérios também, né? Na verdade, é uma das formas dada pelo próprio Deus para o reconhecimento da vocação. Primeiro é o chamado interno, e segundo é o reconhecimento da igreja. Quando eu pregava, os irmãos elogiavam, né? Estavam sendo edificados. Alguns já começaram a dizer: rapaz, você não acha que você tem chamado pastoral? O tempo passou e eu fui eleito presbítero da igreja lá, né? Quando a igreja foi, a congregação foi organizada da igreja. Com um mês, eu acho que eu tinha sido eleito, eu recebo uma ligação de Silas, já tarde, umas 10 horas da noite, eu estava me preparando para dormir. Silas liga para mim perguntando se eu não queria ir para um lugar chamado Ibiaporã. E eu fiz, rapaz, antes eu já tinha recebido uma proposta para plantar um trabalho em Andaraí, né? Mas não deu certo, período da pandemia. E eu fiz, rapaz, eu estava trabalhando numa empresa, inclusive, né, perto de eu já ir para a Bahia, eu recebi uma proposta de promoção. E eu disse, rapaz, eu preciso orar, conversar com Cássia. Cássia estava gestante na época. E aí ele fez, pronto, ore que eu preciso dar a resposta ao presbitério. Nisso eu levantei, fui no notebook, botei lá em Ibiaporã, vi a igreja, e fiquei orando ao Senhor, né? Será, Senhor, que é isso? E aí conversei com o Cássio, a gente ficou em oração e a gente decidiu ir, né? E ali eu entendi que meu desejo sempre foi servir a igreja, é que o Senhor estava realmente me direcionando para o ministério da pregação da palavra, e que ir para Ibiaporã seria realmente um atestado, né? Uma confirmação daquilo que você estava me chamando e uma oportunidade de servir numa realidade muito distinta da minha. Então eu fiz, não, se o Senhor está nos chamando, eu sei que o Senhor vai cuidar, o Senhor vai nos capacitar. Muitas dificuldades, né, surgiram no meio desse percurso, porque vocês sabem que meu filho Samuel foi internado 3 vezes, e aí a gente quase que não ia, né? Deu muita vontade de desistir. E enfim, a gente foi. Eu fui com muita dúvida, inicialmente cheguei sem minha esposa, né, que ainda ficou aqui cuidando de Samuel, né, por causa da fragilidade da saúde dele. E com muito receio, minha primeira semana em Ibiaporã, eu tive crise de ansiedade todos os dias, eu não dormi, com pavor, querendo voltar, eu perguntando, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? E com pouco tempo, né, o envolvimento da igreja, o Senhor foi confirmando, porque a gente começou a se relacionar com a igreja, o ministério do ensino, né, foi se aprimorando, se aprimorou bastante, graças a Deus. E a gente teve a oportunidade de aí realmente, né, atestar que o Senhor tinha nos chamado para o ministério. Uma outra coisa é que nós vivemos para o louvor da glória de Deus, né? Claro que cada um vai glorificar a Deus dentro daquilo que o Senhor, na área que o Senhor chama. Então, uns vão glorificar a Deus sendo médicos, sendo professores, e eu entendi que o Senhor me chamava para glorificar a Ele por meio do ministério da pregação, independente de onde Ele me chamar. Então, quando a gente vive para a glória de Deus, a gente abre mão, né, daquilo que é os nossos interesses, os nossos prazeres, as nossas intenções. E foi o que a gente fez, né? Muitos irmãos de Biaporã, extremamente assustados, porque eu era o homem da cidade grande, né? E estava indo morar num distrito de 3, 5 mil habitantes. Ficaram assustados, alguns pensam que eu não ia ficar por muito tempo, mas assim, quando a gente faz as coisas para a glória de Deus e para o serviço do reino, quando de fato você ama o trabalho do Senhor, né, o reino do Senhor, independente de onde ele te colocar, você vai servir com muito zelo. Eu tenho um professor chamado Sérgio Vitalino, ele é pastor auxiliar na igreja de Boa Viagem, uma igreja muito grande aqui da região, e ele foi pastor durante muitos anos da Igreja das Graças. E a Igreja das Graças, eu acredito que em termos de membresia, ela seja uma das maiores do Brasil. Ela tem cerca de 2 mil membros. E esse pastor saiu da Igreja das Graças para trabalhar com população ribeirinha no Amazonas. E aí você diz, como é que pode o cara sair de uma igreja que, além da quantidade de membros, é uma igreja extremamente bem rica financeiramente, né? Então ele sai para trabalhar com pessoas humildes dentro de uma comunidade ribeirinha ali, trabalhando com 50 pessoas mais ou menos. E é justamente isso, né? Aqueles que entregaram sua vida, somente que são chamados para o ministério da palavra, entregaram sua vida em serviço do reino, onde o Senhor chama, ele diz, eis-me aqui, né? Essa foi o que aconteceu comigo. Cauê, a disponibilidade é sua, meu jovem. Aí você tem lugar de fala, porque é muito famoso, muito comentado esse projeto aí
que Diógenes trouxe de chegar e começar a colocar o povo da Igreja Presbiteriana de Ibiaporã para ler, né? A gente já conversou isso no primeiro episódio. E aí, Diógenes, eu quero saber onde surgiu essa ideia e por que surgiu essa ideia. Também aí, Cauê tem muito a dizer sobre. Então, cara, eu larguei os meus estudos com 13 anos de idade, né? Hoje não tanto, mas quando eu era adolescente eu era muito afeito por futebol. E eu simplesmente faltava aula para ir jogar bola ou para participar dos campeonatos, ou assistir os campeonatos escolares na minha cidade, que eram campeonatos muito badalados, né? Como o município é muito grande, então era uma coisa que movimentava a cidade. E fora que, assim, eu sempre tive problema com a escola, eu não gostava do ambiente, eu não gostava da forma que os professores ministravam a aula. Feito eu disse para vocês, né? Sempre tive uma mente inquieta e juntou com a preguiça também, eu larguei os estudos. E meu pai, ele não me deu muita opção, ele disse, se não quer estudar, você vai trabalhar. E ali, com 14 anos, eu estava trabalhando na construção civil, né? E foi engraçado, porque esse tempo eu falava errado, sabia de nada, me expressava mal. E com 18 anos, 17 para 18 anos, eu conheci um amigo muito caro, inclusive foi o que me apresentou Augusto Nicodemos, o Sandro, e ele, conversando comigo, ele perguntou se eu gostava de ler. Eu disse que não. Ao longo da minha vida, ali tinha lido pouquíssimos livros. Aí ele pegou, colocou um livro, né, que inclusive a gente trabalhou no Clube do Livro, que foi o Hobbit. Na verdade, ele colocou logo Silmarillion, que é um dos livros do Tolkien, né? E eu não consegui fazer muito bom proveito do livro. Eu não tinha o hábito da leitura e o livro é muito detalhista, né? Que é uma característica do próprio Tolkien ali. Isso! Aí, depois, ele me deu o Hobbit de presente e me deu a coleção do Senhor dos Anéis. Gente, assim, eu descobri a minha afeição pela leitura ali, porque eu acho que por 2 dias eu li o Hobbit todo. Eu peguei a coleção do Senhor dos Anéis e em menos de um mês eu terminei tudo. E ali algumas coisas eu comecei a perceber a partir de então, né? Eu comecei a me expressar melhor, minha capacidade de crítica foi aumentando. Certos grupos, eu não transitava em certos grupos porque eu me envergonhava. Eu sabia, são pessoas mais inteligentes e eu não posso estar nesse meio, porque eu não vou ter assunto, eu não vou ter conversa. Se de repente a conversa vem para mim, eu não vou saber o que argumentar, nada. E eu comecei a sentir mais liberdade, né, de transitar nesses grupos. Enfim, fiz o meu supletivo, o EICEJA, terminei ali no ensino médio já com uns 20 e poucos anos, e continuei lendo, né? Lendo muito. Uma vez eu estipulei uma meta para mim, eu li 52 livros no ano. E assim, rapaz, coisa boa. E quando eu fui para Ibiaporã, eu sempre acreditei assim que é uma das coisas primordiais, e isso é um pensamento da reforma, né? Vai surgir ali, principalmente com João Calvino, levando-se em conta o analfabetismo, né, a taxa de analfabetismo da sociedade naquela época. Então, os reformadores e João Calvino ali, a tradição presbiteriana, tinha em mente assim de que onde a igreja chegasse, ela precisaria trazer desenvolvimento. E aí começava, né, pela educação, educar os jovens, educar as pessoas para que pudessem ler a Bíblia. E esse é um elemento que a gente esquece, né? Termina as igrejas esquecendo. Quando eu cheguei em Biaporã, eu trouxe essa proposta para o pessoal, né? Inclusive muitos rejeitaram, oxe, né, esse negócio de lei e tal, vamos tentar, porque a lei, usando da autoridade que tinha, né, conseguir incentivar muitos a participarem. E foi um momento muito rico, né? Cauê sabe que a gente tinha irmãos de todas as faixas etárias, a gente tinha irmãos ali já com filhos adultos, e tinha filhos pequenos participando ali, pré-adolescentes, e era legal porque a gente se juntava para conversar sobre esse livro e o pessoal interagindo, né? E aí você vê o crescimento de muitos, assim, o apreço pela leitura foi criado. Quando o clube acabou, né, muitas pessoas vieram me procurar para continuar lendo livros à parte. Cauê, né, e o Alan, são frutos também desse projeto, né? Os meninos ali já tentavam fazer leitura, né, mas era uma coisa que não era uma coisa assim constante. E aí promoveu, né, essa cultura de leitura nos irmãos, né? Que eu acredito que é uma coisa que a gente precisa alimentar assim nas nossas igrejas, né? É uma coisa muito estarrecedora que os nossos irmãos eles não têm a cultura da leitura e isso prejudica diretamente na leitura daquilo que é uma coisa essencialíssima na vida de todo crente, que é a leitura da Bíblia. Então, os irmãos não lêem a Bíblia simplesmente porque não enxergam valor na leitura.
mas a gente precisa ver valor na leitura porque Deus se revela por meio da palavra, né? Então, Deus poderia ter muitas formas de se revelar. Ele poderia abrir os céus todo dia, aparecer para a gente e dizer qual era a vontade dele. Ele podia se revelar nos nossos sonhos. Ele podia cochichar no nosso ouvido. Ele podia levantar profetas em cada século para dizer assim diz o Senhor. Mas ele decidiu se revelar por meio do texto, né? E por meio de Cristo, que é a palavra encarnada. Então, todo crente necessariamente, Cauê, lembra que eu disse direto, todo crente necessariamente ele precisa ser um leitor. Não tem desculpa. Ah, mas a gente tem na nossa igreja irmão analfabeto. Alfabetiza o irmão para que ele possa ler, porque todo crente ele tem que ser um leitor. Isso daí é uma coisa inegociável. Para quem não entendeu o que o Matheus disse que eu tenho propriedade para falar, é porque justamente esse projeto de Diógenes que me despertou para ser esse cristão leitor, né? E já agradeço, serei grato até o fim da minha vida. E aí, Diógenes? E é engraçado que Pode falar. era só uma observação, que era engraçado que a gente tinha um clube, né? Não sei se era o clube do livro que a gente chamava. Inclusive, esse clube literário ele já está sendo praticado aqui na congregação que eu estou, numa escala maior, né? Porque os irmãos todos estão participando. A gente tem os das Estão lendo o mulheres quê? e a gente tem os dos homens. E aí, das mulheres, as mulheres estão lendo Mulheres que Caminham Juntas. É um livro da Fiel, com muitos autores, as 7 pessoas, 7 mulheres, né? Escreve cada um dos capítulos. E os homens estão estudando o Homem Bíblico, do Dr. Stuart Scott. E aí tem sido bem legal. E aí, além de ler o livro para os meninos, né, a gente estipulava uma meta ali semanal, eu acho, de leitura. E eu fazia imersão com os meninos, né? A gente marcava na igreja e era muito legal. Eu sinto muita saudade desses encontros. Aí ia Cauê, ia Alan, ia Pedrinho, e a gente se sentava lá, fazia um lanche, botava um lo-fi ali de fundo e ficava lendo, né? E era uma coisa assim muito boa. A gente chegou a fazer pela manhã, chegou a fazer pela manhã entrando pela tarde, chegou fazendo à noite entrando pela madrugada. E assim, eu tenho certeza que tudo isso, né? Eu dizia para os meninos, essa experiência assim nutre, né? O prazer pela leitura. Porque o grande problema, Matheus e Cauê, não é que as pessoas não gostam de ler. O grande problema é você fazer com que as pessoas encontrem o livro da sua vida. E aí o meu foi o Hobbit, né? Aí o pessoal começou lendo C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, e ali todo mundo gostou, e foi uma coisa muito proveitosa. Minha pergunta era mais ou menos sobre isso aí. Quais as dicas que você dá, assim, para uma pessoa que, por exemplo, aquele tipo de pessoa que pega um livro, lê pela metade, aí acha chato, vai lá, joga pro lado e pega outro. Lê pela metade, joga pro lado e pega outro. Quais são as dicas que você dá para essa pessoa deslanchar de vez? E é óbvio que não há um método mágico, isso é óbvio, mas princípios que você pode dar para isso acontecer. O nosso problema é que nós somos muito imediatistas, né? E aí tentamos desenvolver hábitos de grande valia para a nossa vida, que vai trazer frutos assim, que a gente não consegue dimensionar, resultados que a gente não consegue dimensionar, mas a gente quer tudo isso muito rápido. Então, a gente peca muito. Eu não sou leitor, eu quero ser agora, então eu pego qualquer livro e vou tentar ler esse livro muito rápido. Isso daí traz uma frustração, né? Porque tem toda uma adaptação sua de capacidade de absorver novos conteúdos. Você até então, né? Para quem não lê, tem pouco conteúdo, então para fazer associação, para captar ideia, dependendo ali do conteúdo que você vai pegar, né? Então a leitura, ela como qualquer hábito, ela precisa ser construída, né? Ali dia a dia. Você constrói o hábito ali praticando ele diariamente. E uma das coisas que eu aprendi com o professor Pierluigi, que era um grande especialista na área de educação, já falecido, né? Um Já italiano, li mas livros que dele. pronto, excelente. Eu tenho um livro dele, eu acho que esqueci, eu acho que é Inteligência Aplicada aos Concursos. Na verdade, eu não tenho mais, eu acho que eu dou ele para alguém. E aí, o professor Pierre Luigi ele vai falar que uma das formas que mais você desenvolve a inteligência é por meio da leitura, né? Dizendo que é a melhor fórmula que você aplica. E ele vai dizer que a gente precisa escolher o nosso livro, foi o que eu falei anteriormente, né?
descobrir qualquer área que nos chame a atenção, que desperte o nosso interesse, pegar aquele livro e de fato ler. Claro, né, que a gente não precisa ter fidelidade a uma obra que a gente adquiriu, uma obra que pediu emprestada. Se realmente aquele assunto ele não te comove, ele não chama a tua atenção, larga e vai para outro. Mas aí o que Cauê falou é quando realmente se vira um hábito, né? Eu já presenciei pessoas que começam muito empolgadas com a obra e que não conseguem fazer progresso naquilo ali. Inicialmente, gente, uma das coisas que eu gosto sempre de visualizar os benefícios que aquilo vai trazer para mim, né? Então, no que isso vai contribuir para mim? O que ler Tolkien vai contribuir para mim? Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, é um livro muito difícil de se ler, é de um monge da Idade Média, Hugo de São Vito, né? É um monge assim que eu tenho muita estima e se chama A Arte de Ler, Didascalicon. E é um livro muito difícil de se ler, de fato, é muito pesado. Mas o tipo, o que é que te motiva a continuar a ler? Saber dos benefícios que isso traz para você. Eu sempre conversando com os jovens, eu dizia, rapaz, você já pensou em enriquecer o vocabulário? Aonde você chega, se você se expressa bem, você é parabenizado, você chama a atenção do pessoal. Então, você ter conteúdo, principalmente no Brasil, né, onde o ler, o estudar não se é valorizado pelas Lê pessoas, onde muito pouco no culturalmente as Brasil. pessoas é muito pouco, onde culturalmente as pessoas são muito pobres. Então, Falar de assim, vida o professor intelectual Pierre aqui é Luiz, uma utopia. Falar de vida intelectual é uma sim, utopia total. e o professor Pierre Luiz, ele dizia que a inteligência é o maior recurso escasso no mundo, né? Se tratando de Brasil, ele dizendo, então, se você preza pelo conhecimento, pela leitura, por investigar, né? Você se destaca, isso é fato. E aí é sempre que eu digo para o pessoal, é um caminho que não é fácil, realmente é ardoroso, principalmente quando você não tem um hábito. Mas depois que você constrói, meu amigo, toda a construção, no caso da leitura, no momento que você vai construindo, você já vai percebendo o seu desenvolvimento. Como eu falei para você, eu falava extremamente errado. Quando comecei a namorar com Cássia, eu não conseguia falar igreja, eu dizia igreja, igreja. E assim você vê, né, de repente, o progresso. Uma vez eu fui chamado para uma reunião com um candidato a prefeito aqui da cidade e só tinha universitários lá, gente com formação, eu era o único, nem os estudos tinha terminado, mas eu pedi a fala, e quando eu terminei de falar, todo mundo aplaudiu, e eu comecei a ver, né, eu falei, rapaz, que coisa legal tem sido essa questão da leitura, e aí eu não consigo mais parar de ler, né, não consigo parar de ler porque realmente a leitura me ensinou a ter curiosidade pelas coisas, eu não consigo parar de ler pelo meu ministério também, né, por aquilo que eu desempenho. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é estudem, procure um livro que desperta a curiosidade, persevere, leia pouco todos os dias. Inicialmente, separe aí 10 minutos. Eu lembro que quando eu fazia a imersão com os meninos, a gente botava 30 minutos, né? Lendo e uns 7 minutos de intervalo. E aí eu diminui o tempo, apesar de eu conseguir ler por uma hora seguida assim, mas eu reduzi o tempo porque eu sabia que os meninos estavam no processo de adaptação, né? Então a gente precisa também respeitar as nossas limitações iniciais e assim não desistir, né? Fazer progresso e visualizar os horizontes ali futuro e as portas que serão abertas por conta disso, né? Por esse hábito que a gente está construindo. Diógenes, eu vou tocar aqui num assunto que Cauê também já sabe, e aí agora eu vou levar para você. Cara, pelo que você fala, eu não sei se você já consumiu essa obra, mas muito do que você fala a gente encontra no livro A Vida Intelectual. Você já leu A Vida Intelectual? Já leu. Tá vendo, Cauê? A Vale resposta ser do, hoje, né? do primeiro episódio já foi Rapaz, matada eu, aqui. eu já eu já li essa obra agora faz muito tempo, né? Que eu tive acesso a essa obra. Na época que eu li, eu estava acompanhando muito Olavo de Carvalho, e é uma obra extremamente indicada por ele, né? E É. ali eu li, tive um choque No de COF é a realidade, primeira que porque ele com certeza indicou. vocês lerem, não é uma. Hã? No COF, no curso dele, a primeira obra que ele indica é A Vida Sim, Intelectual. isso é um. É uma obra que não é fácil de ser consumida, na verdade, já inicialmente você sente, né?
E é uma obra, na verdade, que nos alerta para uma coisa, né? Uma coisa é você ser leitor, uma coisa é você construir uma vida intelectual. E aí o Seth Langes, ele vai tratar isso muito bem, né? Porque um leitor, ele pode ser um leitor sem se abnegar de muita coisa, né? Que é uma das coisas que o Seth Langes, ele vai dizer lá, uma das frases lá, inicialmente, que ele usa, que me marca muito, é que ele dizendo que para você ser intelectual, você muitas vezes precisa se privar dos ruídos externos, né? Então, o intelectual, ele é alguém que preza. Claro que ele não está falando assim de viver no estado eterno de contemplação, mas ele está dizendo assim que, pelo bem do crescimento intelectual, você muitas vezes precisa se esquivar dos ruídos externos. E aí, quando a gente traz isso para a nossa sociedade moderna, um dos ruídos internos é justamente a falta de valorização que se dá a alguém que investe na intelectualidade. Por exemplo, são poucos os ambientes que você vai frequentar, que você vai participar, que as pessoas vão valorizar esse tipo de conversa que a gente está tendo. E aí, o Sertilange também trata muito a ideia de que é uma ideia defendida por muitos filósofos, né? Inclusive pelo próprio Olavo, que a vida intelectual é uma vida solitária, né? É uma vida difícil, é uma vida isolada, é uma vida que você não está caminhando juntamente com as massas, você por amor da verdade, a bem da verdade, porque você quer descobrir a verdade, você vai na contramão de tudo aquilo que as pessoas vivem. E aí é um passo a mais, né? É um passo a mais. Alguns vão defender que nem todo mundo tem vocação para a vida intelectual. E assim, é um ponto bastante filosófico aqui para a discussão, mas é um ponto a se pensar, né? Se todos são chamados realmente para desenvolver uma vida intelectual, ou isso é um chamado de poucos, levando em conta toda a abnegação e dedicação que você precisa ter para crescer, né, na intelectualidade. E interessante que a junção que ele faz daquele que está trilhando a vida intelectual com aquilo que aquela pessoa faz na vida diária dela. Acho que tem um capítulo lá que ele fala sobre a questão moral do intelectual. Ele tem um capítulo, se não me engano, um capítulo todo falando sobre a saúde, né? Sobre você praticar exercícios, etc. Eu acho isso interessantíssimo também. Conservação do corpo, né? O É, intelectual é alguém que preza muito pela sua condição de estado físico. É algo, ele trabalha todas as áreas do ser humano, a área espiritual, né? Mesmo sendo, né, nós somos reformados, nós temos divergências, mas ele trabalha com o aspecto espiritual, o aspecto moral, o aspecto emocional, o aspecto físico. É uma obra muito completa, uma obra muito completa. Muito completa e muito rica, né? Eu não indico para quem quer começar na leitura, É. aí na vida intelectual, senão ele nunca mais vai querer nem pegar no livro. Mas assim, você que de repente quer se aprofundar, né? E aí você quer realmente, você que já tem um hábito e faz progresso, e tem interesse pela filosofia e quer avançar realmente para essa parte intelectual mesmo, se aprofundar em certos conceitos ou se aprofundar na cultura de forma geral, é uma obra que eu recomendo demais. Inclusive, o Sertões, ele é estimado por até protestantes, né? Eu acho, se eu não estou enganado, eu já vi o próprio pastor Jonas Madureira, que também é um filósofo, né? Indicando a vida intelectual do Sertões, né? Os padres, na verdade, católicos, eles têm uma formação filosófica muito robusta, né? Boa parte ali Uhum. do seminário deles são dedicados aí ao conhecimento filosófico, e isso é provado ali com a obra de Sertões. É. Agora, missionário, a gente já volta para falar de seus desafios na evangelização de Biaporã, mas você tocou em um assunto, cara, que eu estou muito tentado a falar, na verdade, dois assuntos, mas o primeiro é sobre essa belezinha aqui, né? A gente falou um pouco dessa belezinha aqui, você falou que isso causou um impacto. A minha história com o Hobbit eu já havia visto algumas pessoas próximas ao Olavo recomendarem. Depois eu vi um vídeo do Guilherme Freire sobre. Aí depois, esse que está aqui conosco, Cauê, falou para mim dele. Aí eu comprei. Eu não li em 2 dias como você, mas li em uma semana. E
foi uma coisa que impactou na minha vida. Cauê veio aqui em casa um dia desses, a gente ficou comentando sobre as entrelinhas do Hobbit, né? Porque o Hobbit ele não é um livro assim para você ver de uma maneira literal, mas tem muita coisa que você consegue tirar dele. E ele foi muito importante para você, como você mesmo apontou. Como foi a sua leitura? Como foi o seu aprendizado? O que você conseguiu extrair do Hobbit? É, na verdade, o Hobbit, quando eu comecei a ler, né, assim, me encantou bastante por conta do quanto o Tolkien ele é preciso em narrar aqueles ambientes que ele cria lá, né, no cenário do livro. Então, assim, ele torna as cenas muito vívidas e eu acho que isso é um dos grandes benefícios, né? Uma das grandes virtudes que os bons escritores de ficção conseguem desenvolver é de fazer se sentir no cenário. Ele consegue ser muito mais detalhista do que o Lewis. Na verdade, era o propósito dele mesmo de ser detalhista. E assim, os princípios que, além da beleza, né? O livro é uma coisa que prende do começo ao fim, a trajetória, a aventura ali de Bilbo com os anões. E ali você vê uma clara, né, batalha, e você já vê princípios cristãos do bem com o mal. Mas é um livro também que trata muito sobre valores, né, de amizade, sobre valores morais. O Família, Tolkien, ele humildade. era família, humildade, tudo, né? A influência do mal, a corrupção do coração do homem, né? A tentação mesmo, e você vê princípios cristãos ali, que o Tolkien vai desenvolver muito também no Senhor dos Anéis. O Hobbit é engraçado, ele é um livro escrito para os filhos dele quando era criança, né? Então a gente vive numa cultura tão pobre que a gente olha para um livro desse e diz, como é que o cara escreveu um negócio desse para os É filhos dele? verdade. E ele escreve, mas você já vê tanta riqueza na coisa, você tem dá para dimensionar aquilo que era a cultura inglesa, né, na época lá do Tolkien, dos filhos dele. Uma das Outra coisas que coisa, chama bastante missionário, atenção no rapidamente, Tolkien, pode falar. me chama muita atenção também, eu comentei isso com o Cauê, velho, a descrição da personalidade, até mesmo dos anões. O Tolkien, ele assim, é muito descritivo, tanto com Bilbo, quanto com cada anão, ele tem uma importância, ele tem uma contribuição, ele tem uma característica de personagem, tem aquele preguiçoso, que você vê que ele é preguiçoso, você sente a preguiça dele, tem o orgulhoso, tem o líder, né? E aí você vai cada vez mais tendo uma imersão muito profunda na obra. Exatamente, né? Ele consegue detalhar muito o universo, tanto é que algumas pessoas dizem que acham a obra cansativa, né? As obras do Tolkien, justamente pelo quanto ele consegue, detalha muito a coisa, então mas eu acho isso daí de uma riqueza assim, porque realmente você consegue conhecer, né, caráter, personalidade dos personagens e você vai ver isso ao longo da história, né? Por exemplo, você vai ver, eu esqueci o nome do rei lá, não sei se é o do Allen, eu acho que é o rei, É né, o, da comitiva. isso. E aí você vai ver que ele é um homem que começa a se transtornar, né, quando está diante do tesouro lá, que estava sendo sobre o poder do dragão, e você vai ver aquilo que a corrupção do homem, né, diante de certos elementos, e você vai ver o Tolkien narrando justamente isso, né, o comportamento dele, como ele começa a interagir diante da tentação que ele está passando, da influência do mal dentro do seu próprio coração. É uma coisa muito rica. O Tolkien, ele traz muitos elementos cristãos que ele não era alegórico, né? Feito o Lewis. E aí era um dos grandes problemas que ele tinha com o C.S. Lewis. Eles eram muito amigos, né? Muito amigos mesmo. Inclusive a conversão de Lewis, muito por influência do Tolkien, apesar de que Lewis já para a tradição protestante, o Tolkien fica tentando convertê-lo até o final da vida, né, do Lewis ao catolicismo. Tanto é que vai dizer que quando o Lewis está nos últimos dias de cama, o Tolkien leva um dos seus filhos, que era padre, para tentar, né, fazer com que Lewis se convertesse ali. Lewis continua firme, né, na sua fé protestante. E ele criticava o C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis era alegórico.
E para quem não sabe, que a alegoria usada nessas obras é justamente porque o É livro, algo na que sua fica luternária, evidente vai no deixar texto. muito claro, né? É, Quem é Cristo, os elementos cristãos estão muito escancarados ali. Já o Sim. Tolkien, ele fazia assim, referências não diretas, né? Você consegue perceber, você que é um cristão, nas entrelinhas, por exemplo, um dos grandes personagens da obra de Tolkien é Galadriel, que é uma elfa, né? E essa elfa, ele vai dizer que fazia, né, referência a Maria, como ele era católico, fazia referência a Maria. Mas, assim, você lendo a obra ou assistindo os filmes, em nenhum momento você consegue perceber isso. Então, ele criticava, ele dizia para o Lewis que deveria assim, ter elementos e influências cristãs, mas que ele não fosse tão alegórico como ele era nas crônicas de Nárnia. Cauê que também foi outro leitor de Hobbit. Como foi a sua experiência nessa questão, Cauê? Cara, na verdade foi um X e também Na verdade, gente, rapidinho, o nome Oi. do rei é Thorin Escudo de Carvalho. Ah, olha, tava falando do Revoltadinho. É, Thorin Escudo de Carvalho, lembrei agora. Pode continuar, cara. eu vou ter que colocar meu celular no carregador aqui. Ligeiro. Tranquilo. Vai. E aí, Diógenes, ainda enquanto o Cauê não volta, cara, falando ainda sobre o Tolkien, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu já conhecia a literatura do C.S. Lewis, né? E assim, quando eu vi muita gente falando sobre o Hobbit, o que eu imaginava era que fosse um modus operandi semelhante ao do Lewis, né? Na questão do ser algo alegórico, ser algo que vai ficar claramente evidente ali que é algo que faz menção cristã. E eu gostei muito da experiência de eu perceber que não era algo alegórico e que eu que tinha que fazer o exercício de extrair ali do texto algumas coisas que ele deixa nas sublinhas, né? Nas entrelinhas. Uma das coisas que mais me chama a atenção é o desenvolvimento do Bilbo, porque o Bilbo, quando ele começa o livro, ele é aquele cara muito apegado às pequenas coisas que possuem um grande valor. Então você vê ali, é aquele cara metódico, é aquela pessoa ali que, se não for do jeito dele, se não for organizado, com o garfo, com a colher, com o prato daquele jeito, ele fica com toque, né? A gente conhece muitas pessoas assim. E aí você vê o Gandalf entrando na casa do Bilbo com aquela grande quantidade de anões, colocando uma bagunça, a vida dele vira de ponta cabeça. E aí, o fim da obra, a gente vê o Bilbo abrindo mão da conquista, né, que ele trabalhou muito para conseguir do dragão Smaug. E aí ele perde, né, porque os familiares estavam vendendo as coisas dele, e mesmo assim ele não se importa, né? Porque ele já tinha aprendido ali o que de fato deveria ser virtude para ele. Exatamente. E assim, uma das riquezas de Tolkien, na verdade, aplicado a todo autor cristão, né, o que tem influência cristã, é porque você consegue perceber os elementos do cristianismo muito facilmente, né? Mesmo quando Uhum. eles não são mencionados diretamente. Mas assim, quando a gente vai ler qualquer tipo de obra, e aqui é um conselho, eu ultimamente, né, tenho me dedicado a ler algumas obras da literatura russa, e aí muitas vezes você não vê elementos, né, do cristianismo, mesmo que nas entrelinhas que a gente vê em Tolkien, ou princípios e valores cristãos que são vivenciados ali pelos personagens, mas você consegue ver na obra desses autores, mesmo assim, quando eles não querem fazer referência ao cristianismo, quando você lê qualquer obra pela lente do Evangelho, você consegue observar certos elementos, né? Então, é uma coisa que eu recomendo para que a gente consiga fazer leituras críticas das nossas obras sobre a lente do Evangelho. Então, você consegue ver a corrupção do homem, você consegue ver a necessidade da graça em certos personagens, né? Você Uhum. consegue ver certos personagens manifestando
necessidades de um redentor, você vai O ver a próprio Torin, degradação moral. Isso é tão certo. Hã? o próprio Torin, ele é uma pessoa assim muito inconformada consigo mesmo, né? Tem aquela necessidade de autoafirmação, de ser o rei, de ser o que volta para salvar a cidade, o que vem para cumprir a profecia. E aí, na verdade, a gente vê que foi essa sede pelo seu próprio ego que causou a sua destruição, causou a sua morte. Exatamente, você consegue aplicar, né, claramente os elementos do evangelho. É por isso que é tão rico. O pastor Emílio Garófalo, ele tem um artigo falando que ler ficção é bom para o pastor, né? E Uhum. aí ele vai defender nesse artigo justamente a leitura para que os pastores leiam. Geralmente os pastores não têm cultura de ler ficção, lê só teologia, né? Geralmente é mais teologia. E aí ele diz que ele recomenda, ele diz justamente por causa disso. Ele fala, ó, o pastor geralmente é alguém que ele, na sua vivência diária, ele está mais inserido com os irmãos do seu ambiente eclesiástico. E muitas vezes o pastor, né, ele tem pouco contato com gente não crente. E muitas vezes ele torna a mensagem dele assim irrelevante ou não aplicada ou não contextualizada com a realidade, porque ele não conversa com os ímpios. Aí o Emílio Garófalo, nesse artigo, ele vai dizer que ler ficção é bom para o pastor porque você passa a entender sobre a lente de alguns autores o que é a natureza humana, entendeu? Aí ele vai dizer, certo? Porque os grandes autores, assim, que escreveram literatura, quando a gente pensa nos clássicos mesmo da humanidade, eles são excelentes, exímios observadores da humanidade. Então ele consegue enxergar a realidade dele ali, ele recebe influência para escrever suas obras. E uma das coisas assim que são tratadas em todas as obras é justamente essa necessidade que os personagens, ou os principais personagens, têm de um salvador. E é interessante porque você vai lendo a obra e você vai percebendo traços de personagens em pessoas do seu dia a dia. Não sei se É, lendo o Hobbit você teve a sensação de ver alguns personagens ali, você diz, rapaz, isso reflete muito bem fulano, reflete muito bem Cicrano, e você vai percebendo essa necessidade que as pessoas têm de Cristo, né? Através de uma obra de ficção, uma obra de entretenimento. é. É uma Voltou, das Cauê? coisas que eu falei com É uma das coisas que eu falei com o Matheus, né? Quando eu estava lendo, não apenas o Hobbit, mas também quando a gente leu aqui as Crônicas de Nárnia, você vê claramente, rapaz, essa pessoa aqui é todinha, esse personagem é todinho aquela pessoa, esse personagem aqui é todinho aquele outro, né? E aí, acho que eu peguei uma parte, né? Que eu estava colocando aqui o celular. Acho que tu falou que tinha um artigo de Emílio, né? Foi. Sim, Emílio Garófalo. Sobre ficção. ficção é bom para o pastor. A minha Ficção pergunta é bom para o pastor. anterior era justamente sobre isso. Era qual a importância da ficção, não apenas nesse contexto aí, seria para um aconselhamento, né? Uma pessoa que, se não me engano, tu já me falou sobre isso, sobre aquele que vai aconselhar ter ali ah, uma caixa de ferramentas, por assim dizer, que são esses personagens, né? Para você poder lidar com aquelas pessoas. Mas também para o cristão comum, né? Qual a importância? E outra pergunta, como que você estrutura a sua forma de ler? Por exemplo, eu aqui tenho na minha leitura aqui hoje, eu tenho três tipos de leitura. Eu tenho um livro teológico aqui, eu tenho ficção e eu tenho um livro de filosofia que é Dostoiévski, Caderno do Subsolo de Dostoiévski. Como que tu organiza Sim. a tua forma de ler e se a ficção é indispensável nesse quesito aí? Geralmente eu divido as minhas leituras entre, que eu vou chamar de dieta literária, né? Entre assuntos teológicos, e aí isso já inclui a Bíblia também, a leitura da Bíblia. Eu sempre coloco alguma ficção para ler e coloco
assuntos, temas comuns. Por exemplo, eu gosto de ler bibliografias ou, de repente, algum livro, né, que está fazendo muito sucesso só por curiosidade mesmo, para ver ali o que é que está sendo tratado. Mais uma das coisas assim que eu inicialmente recomendo para o leitor de forma geral é que assim inclua a ficção nos seus hábitos literários, né? Muita gente vai defender que é uma perca de tempo ou que não é muito proveitosa. Isso é uma mentira, porque com os grandes escritores, como eu falei anteriormente, eles eram excelentes, exímios é, observadores da sociedade. Se você vai ler o Machado de Assis, você vai ver que o Machado de Assis ele não só é um exímio observador da sociedade, como ele é um extremo conhecedor da natureza humana. Assim, Você já leu você fica Alienista, Diógenes? admirado. Sim, o Rapaz, o alienista não Alienista é o não é que uma tá, das obras que você vê assim, o retrato da sociedade. sim, exatamente. É, eu tenho um livro de contos, né, do Machado de Assis, e um dos livros que ele fala é uma das histórias justamente sobre o alienista, né? Que essa história, me tira a dúvida, Matheus, é do hospital psicótico, lá, psiquiátrico, né? Que o Isso, rapaz do Simão Bacamarte. sai internando, sai fazendo teste, sim, sim, pronto, excelente. Você tem outro que eu gosto muito também, que é o nosso Nelson Rodrigues, né? E o Nelson Sim. Rodrigues ali ele vai tratar muito até do que é a cultura de adultério, né? Uma cultura voltada assim para degeneração sexual ali, que acontece ali no Rio de Janeiro, né? Ele retrata muito Uhum. o que é a cultura no Rio de Janeiro. Então eu indico assim que você geralmente mescle a sua leitura, né? Eu acho que isso nos enriquece muito, isso faz bem até para o nosso cérebro. Então você mescle e que sempre inclua leituras de ficção, se possível, começar fazendo uma pesquisa sobre os clássicos, né, da própria literatura ocidental, e você pega livros ali que não são tão difíceis de ler. Uma das obras que eu recomendo para quem quer ingressar na literatura é pegar o próprio Hobbit, é pegar, de repente, O Senhor dos Anéis. Eu acho que não é interessante partir para Machado de Assis. Machado de É. Assis ele não tem uma linguagem tão fácil, né? É meio rebuscado. Euclides da Cunha nem pensar. Então, vai se desenvolvendo aos poucos, mas assim, conforme você vai ganhando consistência, você tenta selecionar ali três assuntos do seu interesse. Eu boto a teologia, porque além de ser um assunto edificante para quem é crente, é minha área de trabalho, né? Então, a Aham. pessoa pode trabalhar com administração, com medicina, é professor, sei lá, é vendedor, e de repente pode consumir conteúdos da sua área, mas assim, o mais interessante é você ler ficção. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas assim, os grandes nomes do empreendedorismo mundial, uma vez eu estava vendo uma matéria, o que não falta no conteúdo literário dele é justamente ficção. Então, muitos deles, eles vão dizer que lê ficção porque a ficção aumenta a criatividade. Eles dizendo que lendo ficção eles conseguem ser mais criativos nos negócios deles. E quando eu li aquilo ali, eu achei fenomenal. Porque eu fiz, rapaz, geralmente esses homens são muito ocupados, né, com muitas demandas, mas eles separam ali pelo menos diariamente 30 minutos para ler alguma ficção, algum clássico, alguma coisa do tipo assim, para aflorar a criatividade, né? Então, é mais um benefício de quem lê assim, de quem lê ficção, né? Missionário, antes de passar para Cauê fazer o último questionamento dele para a gente ir para o nosso quadro finalizando, é uma reflexão muito necessária de ser feita, né, cara? Porque assim, a gente citou alguns poucos literatos brasileiros do século passado, e tal. Aí você falou de Euclides, pode falar também do Graciliano Ramos, até mesmo do Guimarães Rosa. E é uma pena hoje a gente não ver o Brasil produzir mais essas pessoas na contribuição intelectual e literária do nosso país, né? É lamentável, porque, por exemplo, o Machado de Assis, O Alienista é um dos livros do Machado que eu mais, porque eu já tinha lido na pandemia, aí na escola eu tive que fazer uma peça sobre, e aí depois eu li novamente. E nas 3 vezes que eu
li aquele livro, eu tive, assim, uma conexão com a realidade, com o mundo que vivemos muito forte. E hoje, infelizmente, nós não vemos essas pessoas mais sendo produzidas, né? Infelizmente, não se acha muito. E aí, agora, Cauê, pode fazer aí as últimas perguntas, porque o missionário tem que descansar e a gente ainda vai ter o nosso quadro finalizando a entrevista. Eu tenho dois questionamentos, Diego. Eu vou fazer um e aí, quando terminar, eu faço outro. Certo? O primeiro é assim. E agora, para o leitor, uma pessoa que já lê de verdade, né? Só que ele começou a ler na raça, né? Não tem técnica, não tem nada. O que é que tu pode indicar de técnicas para um melhor aproveitamento da leitura e uma leitura mais agradável? Eu sei que você usa aí o Pomodoro, acho que já me falou sobre leitura dinâmica. Então, você tem, né, técnicas que podem contribuir nessa área aí. O que você indica? Na verdade, para quem já lê, eu indico dois livros, né? Tem um que é extremamente consagrado, que é o do Mortimer Adler, que é Como Ler Livros, mas a gente tem um bem melhor, que é cristão, inclusive, que é o Lit, um guia para a leitura de livros cristãos, que é do Tony Wright. Esse livro é excelente, porque vai, ele vai nos dar técnicas, né, para leituras de livros, e é escrito por um autor, assim, ele vai trazer um foco também na leitura de livros cristãos, principalmente também ele vai falar sobre a leitura de ficção, né, inclusive faz parte lá da dieta literária dele de ficção. Então, para quem tem curiosidade, pesquisa aí Elite, um guia para a leitura de livros cristãos, do Tony Wright. As dicas que eu dou para quem já lê, ou para quem quer se aprofundar na leitura, são dicas simples, né, mas que são muito eficientes. Você pode usar o Pomodoro, né? Então divida as tuas leituras ali por etapas, 25 minutos, 30 minutos. É sempre importante ali você interagir com o livro, então é uma das coisas, e o Morto Meado ele vai defender que a gente faz progressos na leitura, né? A gente tem uma leitura elementar e a gente vai para uma leitura mais analítica, uma leitura já associativa, que a gente vai lendo uma obra, mas vai comparando com outras. Mas uma das coisas que ele tem outros termos para isso aqui, eu estou só O, parafraseando, perdão a mas uma das interrupção, coisas que... o próprio Sextilange Oi? também divide a leitura, né? Na vida intelectual, ele caracteriza, acho que, 4 tipos de leitura e vai desenvolvendo a partir daí. Isso. E aí, um dos argumentos defendido pelo Mortimer Adler é a interação com o livro, né? Então, assim, eu acho legal você interagir com o livro. A gente vive na cultura da pressa e hoje a gente fica mais preocupado em acumular obras lidas do que tirar proveito da obra. E aí tem um professor muito bom também, muito conhecido, um crítico literário chamado Rodrigo Gugel, talvez vocês conheçam, e o Rodrigo Bom demais. Gugel também é um Isso. claro incentivador da leitura lenta, né? Para você degustar ali a leitura. Então, interaja com o livro, sempre com a caneta, com o lápis, grife, anote, tente resumir, né, aquilo que você leu na folha do livro, no final do livro, é uma coisa muito poderosa assim, para você assimilar a obra. Então, resumir com as suas próprias palavras ali o que você aprendeu. Aprenda, né, a descobrir aquilo que é o argumento central. Uma das coisas que é besta, mas é muito legal, bota uma trilha ali para te motivar. Geralmente eu gosto de trilhas temáticas, então se eu vou ler Tolkien, eu geralmente procuro no Spotify as músicas do filme, e ali eu vou escutando. E é isso, né? E no final do livro, Matheus estava falando para mim no início de uma resenha, né? Que fez de um livro, tente fazer uma resenha da obra, interaja para que você tire proveito, né? Eu sei que a gente não consegue decorar o livro, a gente perde muita coisa do livro, assim, mas eu acho que aquilo que é argumento central a gente consegue sim captar e ter aquilo guardado por muito tempo, né? Se a gente começar a se aprimorar com essas técnicas aí. E assim, a tendência é você ir melhorando, você vai encaixando coisas que é mais dentro da sua realidade, você vai encaixando coisas, né, que é mais a tua cara, que é mais o teu jeito, e assim, conforme você se aprimora, você vai vendo o que é que funciona melhor para você, né? Mas é isso, um marca-texto, uma canetinha, divide as leituras,
de repente, né, se você cai no tédio muito fácil, ler mais de uma obra ao mesmo tempo, né? Tem gente que acha que isso é uma heresia. Poxa, ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Leia porque você encheu o saco de um, você pega outro e ali vai lendo e vai interagindo com a leitura. E isso vai agregando muito valor, né? Na sua leitura, fazendo com que você progrida também como leitor. A última questão, eu sei que não faz mais parte do tema que a gente está aqui agora, mas lá no começo, no primeiro tema que a gente conversou, tu falou um pouco sobre a história do pentecostalismo, do neopentecostalismo. E aí, eu gostaria que tu pincelasse, né, a história do presbiterianismo aqui nesse momento para a gente encerrar e falasse a importância do presbiterianismo até para a sociedade hoje. Como, por exemplo, a gente sabe que o modelo de votação foi extraído de princípios presbiterianos e assim por diante. Qual a importância? Dá uma pincelada na história até chegar aqui no Brasil e a importância disso. O presbiterianismo ele surge ali com um discípulo do João Calvino, né, que é o John Knox. O João Calvino, apesar de já defender elementos, claramente a gente pode considerar a Igreja de Genebra, né, como uma igreja presbiteriana, mas a gente vai ver o presbiterianismo de fato lá na Escócia com John Knox, que passou um tempo lá, né, exilado em Genebra. E enquanto ele ficou exilado de Genebra lá, fugindo da perseguição que estava acontecendo ali na Inglaterra e na Escócia, ele se torna aluno do João Calvino. Então, quando esse homem volta lá para a Escócia, a gente vê ali o início do surgimento do presbiterianismo, que vai ser extremamente defendido o sistema de governo. Para quem não sabe, né, o presbiterianismo está mais atrelado ao sistema de governo da igreja, que é a igreja mesmo, né? Porque o presbiterianismo significa uma igreja que é liderada, né, ou dirigida por presbíteros. E aí as ideias de John Knox, né, com a teologia de João Calvino, ele chega muito forte para os puritanos, e na Assembleia de Westminster a gente vai ver justamente esses homens tentando, né, criar ali um corpo doutrinário, um diretório de culto para a igreja da Inglaterra, que é a igreja anglicana, inclusive implantar agora o sistema presbiteriano, né, que era um sistema que seria independente da força estatal. O que acontece é que eles começam a ser perseguidos mais na frente e o presbiterianismo chega ali, por imigrantes europeus, chega nos Estados Unidos, né? Depois de um tempo, um jovem chamado Ashbel Simonton, que até então, né, fez direito, estava estudando ali, chegou a fazer direito e depois vai para o seminário. Ele, escutando uma palestra do seu professor, ele recebe um chamado para vir para o Brasil e ele chega aqui no Brasil no século XIX, né? E aí implanta o presbiterianismo aqui às duras penas, fica trabalhando ali no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o presbiterianismo, né, com toda a dificuldade do mundo que ele vai relatar nos próprios diários, no diário dele, ele vai dizer que parecia que o trabalho dele não fazia progresso, que ele estava entregando literatura, distribuindo bíblias, mas parece que o trabalho é muito fértil. E a gente vê que o presbiterianismo ele prospera, né, em terras brasileiras aí, trabalhando com duas frentes de igreja, a igreja do sul dos Estados Unidos e a igreja do norte, enviam missionários para cá e o presbiteriano encontra, graças a Deus, um solo bastante fértil. Quando a gente pensa na influência ou na relevância do presbiterianismo para a sociedade, primeiro é porque o presbiterianismo ele zela por um cristianismo genuíno, né? Então eu acredito que para as maiores demandas sociais, espirituais da sociedade, o presbiterianismo ele tem a resposta porque ele a nossa denominação é uma denominação que é pautada pela palavra e tem um zelo pela palavra. Em segundo lugar, eu acho que um dos benefícios do presbiterianismo é porque é uma tradição que dá muita ênfase ao conhecimento, né? E aí ele se torna muito relevante para a sociedade, porque a partir aí entra o papel da igreja, porque a partir do momento que pessoas se convertem ao evangelho, um dos elementos, um dos benefícios que ela vai aprender na igreja, que veio pelo evangelho também, o valorizar o conhecimento, o crescimento, o conhecer, né? Essa debruçação do conhecimento é realmente um mandato cultural dado por Deus na criação do mundo. É uma coisa defendida pela gente, né? E aí o Senhor pede para que o Adão domine
sobre todas as coisas, sobre os elementos da criação, né? Isso está atrelado com a ciência, com a literatura, com a música, com o conhecimento. E um dos elementos mais influentes do presbiterianismo no nosso dia é aquilo que eu falei antecipadamente, que é o pensamento neocalvinista, né? Porque o neocalvinismo ele vai defender justamente isso, a influência do evangelho, não só dentro das quatro paredes, mas aquele chamado da igreja de ser sal e luz, é um elemento que se espalha na vida de todo crente nas esferas que eles estão instalados aí. Então, a relevância do presbiterianismo é justamente isso, porque a gente olha para todas as estruturas sociais como estruturas dadas pelo próprio Deus e carentes da restauração e do brilho do evangelho ali. Então, ele se torna muito importante por causa disso, que você vai ter políticos, né, que vão estar ali para o louvor da glória de Deus, a gente vai ter juízes, né, que realmente vão querer praticar a justiça porque fazem isso para a glória de Deus, a gente vai ter artistas que vai estar compondo ou escrevendo, ou sei lá, trabalhando com música, porque está fazendo isso para a glória de Deus. E eu acho que quanto mais, né, as igrejas presbiterianas crescem, ou pessoas que são adeptas ao calvinismo ou ao pensamento reformado, a probabilidade é de que a sociedade desenvolva. A gente vai ver isso, né, onde as igrejas chegam, principalmente ali no período da reforma, onde as igrejas chegam, geralmente se há um grande avanço. Há um grande avanço da sociedade, né? A gente encontra sociedades melhores, sociedades se libertando dos vícios, sociedades aprendendo a ler, a fazer uso da Bíblia, né? Fazendo progresso com a própria vida. Um exemplo claro disso é os Estados Unidos, que é considerado uma das maiores, a maior potência do mundo, né? É um país que foi completamente colonizado por presbiterianos, por puritanos, né? E a gente viu ali que o fruto do trabalho daqueles homens ali até hoje perdura naquela sociedade. Belas palavras, Diógenes. A própria Suíça também encaixa muito nesse quesito, né? Sim. Uhum. Aue, tem mais alguma coisa Exatamente. que eu ia trazer? Não, tem, mas acredito que o horário já está extrapolado, então deixa para a próxima. E aí, por fim, Diógenes, que missionário já está acostumado nessa vida de dormir tarde e acordar cedo, mas a gente não vai extrapolar tanto. A gente vem para o quadro sem medo de errar. Então, assim, como é que funciona? Eu vou trazer aqui uma pessoa, ou uma decisão, ou alguma coisa, e você vai ter que responder ou em uma palavra ou em uma frase. E aí, algumas, se você quiser desenvolver mais um pouco, você pode desenvolver. Tudo certo? Vamos lá. Primeiro, Diógenes. Como você definiria a pessoa de Diógenes Rosendo, ou em uma palavra ou em uma frase? Um pecador salvo pela graça. Olha. Diógenes, um livro cristão e um livro que não necessariamente é cristão. Falamos muito sobre, mas ainda assim há espaço para trazer uma indicação. Um livro cristão, A Soberania de Deus, de A.W. Pink. Um livro não cristão, como eu já falei muito de Tolkien, eu vou tirar ele daqui, mas um livro não cristão, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Bom Machado de livro. Assis, para trazer uma literatura nacional. Você gosta do Machado de Assis, né, jovem? Demais, demais. Diógenes, um filme. Senhor dos Anéis. Todos abertos. O que te motiva, Diógenes? Deus em primeiro lugar, família e igreja. E o que te destrói? O que me destrói é ver as pessoas abandonando a fé ou ver as pessoas distantes, né, do conhecimento de Cristo. Diógenes, coincidentemente ou não, eu estava aqui também na lista um escritor cristão ou não cristão. Eu imagino que Machado de Assis vai ser mencionado. Então vamos para só um escritor cristão. Um escritor cristão, eu tenho um apreço por muitos, né? Eu poderia citar aqui facilmente João Calvino, mas um escritor cristão que eu venho me debruçando sobre as obras dele ultimamente, e assim,
ele era de um nível intelectual assim absurdo, né? E eu tenho aprendido muito porque ele fala muito sobre questão de realidade de igreja, eclesiologia. Inclusive, recentemente terminei um livro dele muito bom chamado Deus Pródigo, que é o Tim Keller. Então, o Tim Keller, hoje, para mim, é um dos grandes escritores que mais tem influenciado, né, o meu pensamento e minha teologia. Ótimo. Diógenes, um sonho já realizado. Casar e ter filhos. Um sonho para ser realizado. Ter mais filhos. Agora vamos lá. Vindo para a Inclusive, Bíblia. Diga, diga. inclusive, orando aí que a gente está inclusive, orando aí que a gente está na tentativa aqui, né, de ter mais filhos. Aí, ó. Agora, vindo para a Bíblia, um livro do Velho e um livro do Novo Testamento. Do velho, o livro do profeta Jonas, do novo, Romanos. Boa, boa. Diógenes, por fim, eu trouxe esse nome, é um nome polêmico, mas eu só trouxe ele porque conversei muito com você em momentos que nós nos encontrávamos, e você já citou esse personagem aqui duas vezes, uma em gravação, outra fora da gravação. Gostaria que você falasse sobre Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é uma figura extremamente controversa, né? Eu tenho discordância teológica com ele do começo ao fim, mas o Olavo de Carvalho, recentemente estava falando dele, eu não lembro aonde, mas ele teve uma contribuição muito grande, né, para o desenvolvimento cultural no Brasil, também para o pensamento crítico político. Eu acho que antes das ideias de Olavo se difundir, a gente só sabia o que era esquerda, a gente não sabia o que era o pensamento conservador, o que era uma direita política. E depois que o Olavo aparece no cenário, né, isso daí ficou bastante claro. Hoje a gente conta com uma sociedade bem mais crítica, uma sociedade que interage mais com a política, tanto é que a gente teve, né, a oportunidade, uns anos atrás, de colocar um presidente de direita, uma coisa que, assim, no Brasil eu nunca achei É irreal. que aconteceria. E você tem, né, uma coletividade muito grande fazendo oposição ao atual governo, né, que é o governo extremamente alinhado à Hoje esquerda, já tem uma justamente bancada, por... perdão, hoje já tem uma bancada maior com pessoas que foram alunas do próprio Olavo. O Nicolas Ferreira Campaiolo. Exatamente. E aí a gente segue o conselho da palavra, né? Observar de tudo, retendo o que é bom. Eu acho que o Olavo contribui bastante, né? As ideias dele, os livros. Inclusive, o Jardim das Aflições, né? Eu também... o primeiro livro dele que eu li foi O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que é o livro que foi as compilações das matérias, né, que ele escrevia lá para os jornais. E assim foi um livro muito bom para mim, né? O Olavo, assim, ele conseguiu também despertar em mim o interesse pelos estudos. Agora, claro, né, que a gente é da tradição protestante, É, quando ele começa a falar de teologia, como ele era católico, né, ele vai fazer duras críticas ao movimento protestante. Eu acho que muitas até assim com uma falta de respeito, mas isso não tira o mérito, né, e o intelectual que ele era. E ele tem muita coisa boa que a gente pode absorver, sim. boa, boa. Trouxe o Olavo, e aí, por fim, eu trouxe agora, para finalizar, um pastor de nossa origem reformada e de sua origem regional, Augusto Nicodemos. O que é que eu acho dele? O que você acha dessa pessoa? O pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, né? Além de ser um erudito, assim, de mão cheia, o reverendo Augusto Nicodemos, ele é doutor em Novo Testamento, né? Inclusive ele fez o doutorado dele nos Estados Unidos. E para quem não sabe, o orientador dele foi o Moisés Bezerra. Então, o Moisés Bezerra ele tem livros, né, escritos na área da hermenêutica, um dos grandes nomes assim
na teologia reformada, e quem fez parte da banca, né, da defesa de tese lá do Dr. Augusto Nicodemos foi o Wayne Grudem, e também é um dos teólogos assim de grande nome nos nossos dias, né? Além de um erudito, minha admiração por ele é porque ele tem um coração de pastor. Então, apesar da grande erudição, né, ele consegue ser muito simples naquilo que ele transmite, consegue ser muito eficaz, ele consegue transformar doutrinas extremamente complexas em coisas muito simples assim de se compreender. É um homem piedoso que teve uma vida dedicada à igreja, né? Inclusive aqui em Pernambuco, ele tem cooperação em implantações de trabalhos. Ele plantou igrejas em Olinda, plantou igrejas no interior do estado. Até alguns anos atrás estava trabalhando aqui, né, em Pernambuco, no Recife, e foi servir nos Estados Unidos. Fora que, assim, em termos de contribuição literária, ele contribui demais também, né? Tem muitas obras dele, inclusive a gente está estudando um livro dele agora na cadeira de hermenêutica, e eu acho que é uma bênção de Deus, né? Um homem que não só é relevante para a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ele é relevante para todo o cenário cristão, né? Brasileiro. Inclusive, é uma das grandes ferramentas que Deus tem usado ali para abrir os olhos espirituais de muitas pessoas, né? Por meio do Espírito, com a sua pregação, com o zelo, né? Pela exposição bíblica, muitas pessoas têm chegado nas igrejas reformadas e vem dizendo que foi justamente assistindo a pregação de Augusto Nicodemos, né? E vendo a pregação dele, e eu acho que, assim, a gente tem uma dívida, né, em primeiro lugar, de agradecimento ao Senhor, a gente agradece ao Senhor pela vida dele, e a gente tem uma dívida com esse servo de Deus por toda a contribuição que ele tem dado à igreja brasileira. Diógenes, muito obrigado pela participação, pela cooperação, pela compreensão, por ter aceitado o convite. Cauê ficou muito feliz em chamar você e eu também fiquei muito feliz em te chamar e de você ter aceitado e de a gente ter conseguido fazer esse episódio, que seja um episódio que ajude muitas pessoas. Eu deixo aqui minha gratidão, o meu agradecimento. O Cauê também vai falar, mas Deus te abençoe e continue aí te fortalecendo nesse chamado missionário que você tem atendido. Queria também Amém, agradecer. para mim foi uma honra. Deixa a Cauê falar, pode falar, cara. Não, eu queria apenas agradecer você ter aceitado aí o convite que a gente fez e dizer que essa conversa aqui foi enriquecedora demais, não apenas para quem vai ouvir, mas para mim aqui também. Para mim foi uma alegria imensa poder participar. Eu agradeço pelo convite, né, de Matheus, de Cauê. Uma alegria, mesmo distante, né, a gente um dos outros aqui, a mais de 1.000 quilômetros, mas foi uma alegria, né, poder ter esse tempo aqui de comunhão e tão enriquecedor, né? Na verdade, essa conversa é um oásis no ambiente, né, tão estéril de ideias que a gente vive hoje em dia. Foi uma bênção aqui, poder conversar com vocês, poder contribuir um pouco com esse projeto maravilhoso de vocês aí. Muito obrigado, Diógenes. Sempre que precisar, estou à disposição. Com certeza, não, nós vamos ter outros momentos com você, sem dúvida alguma. Para você que ficou aqui até o final, peço que você se inscreva no canal, que você assine as notificações, que você nos siga nas outras redes sociais, deixe o seu like e continue acompanhando Cultura Conservadora e deixe um comentário.